Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vou te falar sobre Benjamin Pavard, que foi oferecido ao Barcelona. Chelsea faz proposta pelo zagueiro Alessandro Bastoni da Inter de Milão. Tottenham segue negociando com Crystal Palace pelo atacante Bresciese e fica bem próximo de um acordo. Manchester United monitora a situação do volante Camavinga no Real Madrid. Vamos falar também do Vasco da Gama, que fez uma sondagem por Matheus França, que foi alvo do Cruzeiro nos últimos dias, e muito mais. Antes de tudo, já fortalece com o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O São Paulo acertou a renovação de contrato do zagueiro argentino Alan Franco, de 28 anos. O vínculo foi ampliado agora até o fim de 2028. Estrasburgo da França confirmou o empréstimo do volante português Rafael Luiz, que tem apenas 20 anos. Ele pertence ao Benfica de Portugal e tem ainda uma opção de compra após esse período. Já o Nice da França contratou o centroavante espanhol Kevin Carlos, que tem 24 anos e assinou por 5 temporadas, após deixar o Basel da Suíça a um custo de 6 milhões de euros. Já o Lyon da França anunciou um substituto para Lucas Perry. Trata-se do goleiro eslovaco Dominik Greve, de 28 anos. Ele assinou por 4 temporadas e deixa o Mallorca da Espanha a um custo de 4 milhões de euros. A Atalanta da Itália confirmou a contratação do meia Nikola Zalewski, que tem 23 anos. O polonês foi comprado junto à Inter de Milão, também da Itália, a um custo de 17 milhões de euros. Mallorca da Espanha contrata o zagueiro albanês Marash Kumbula, que tem 25 anos e chega emprestado por uma temporada, proveniente da Roma da Itália. O Elche da Espanha garantiu a contratação do atacante português André Silva, de 29 anos. Ele assina em definitivo por uma temporada e deixa o Red Bull Leipzig da Alemanha por 1 milhão de euros. O contrato prevê ainda uma opção de renovação por mais uma temporada. Eric Bailly trocou de clube na La Liga. O zagueiro Costa Marfinense, de 31 anos, assinou por 2 temporadas com o Real Oviedo e deixa o Villarreal sem nenhum custo de transferência. Promessa do Liverpool, o atacante Bindoa, que de apenas 19 anos, foi vendido ao Bournemouth por 23,2 milhões de euros. O escocês assinou por 5 temporadas com seu novo time. O Tottenham anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do zagueiro Christian Romero, que assinou agora até o fim de 2029. O defensor argentino era um dos principais alvos do Atlético de Madrid da Espanha para esta temporada, mas agora com a renovação ele não deve deixar os Spurs, pelo menos não agora. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Lembrando que se você quiser comprar sua camisa de futebol, a Olé Foot Story é o lugar ideal. Lá você compra 3 camisas e paga somente 2. Além disso, você utiliza o meu cupom de desconto DLFoot, que você garante mais 10% de desconto, além de frete grátis. Então bora aproveitar, o link está aqui na descrição ou nos comentários. Em entrevista ao jornalista argentino César Luis Merlo, o técnico Jorge Sampaoli afirmou que tem vontade de voltar ao Santos, mas colocou uma única condição, que seria a chegada de reforços pontuais para a sequência dessa temporada. Segundo apurado pelo site Globo Esporte, o técnico argentino é uma unanimidade no Santos, que demitiu neste fim de semana Kleber Xavier após a goleada para o Vasco da Gama, e até então não tem negociações avançadas com nenhum nome. E aí, torcedor, gostaria de ver Sampaoli de volta? Ele que já comandou o Santos, se eu não me engano, em 2019? Comente aí. O Vasco da Gama abriu negociações para contratar o meio atacante Matheus França, que pertence ao Crystal Palace. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Cruz Maltino tentou o empréstimo do jogador, que já teve o nome aprovado pelo técnico Fernando Diniz. Por sua vez, o time inglês até aceita uma negociação por empréstimo, porém sem opção de compra, já que a ideia é valorizar o jogador. Nos últimos dias, o Cruzeiro também fez uma sondagem e cogitou o jogador, mas optou em fechar com o colombiano Luis Sinisterra, que inclusive deve ser anunciado de forma oficial nesta semana na Raposa. O zagueiro polonês Jakub Kiwior está muito próximo de deixar o Arsenal nesta temporada. O Porto de Portugal fez uma proposta pelo defensor de 25 anos, que seria um empréstimo de uma temporada com taxa de 7 milhões de euros e após isso, uma obrigação de compra fixada em 20 milhões de euros. A proposta é considerada como boa e o polonês pode se mudar para Portugal nesta temporada. Lembrando que Kiwior deve perder espaço com a chegada de Christian Mosquera, por isso então, o melhor a se fazer é buscar uma nova equipe. A Roma da Itália chegou a um acordo com a Aston Villa pela contratação do atacante Leon Bailey, que será emprestado por uma temporada com taxa de 2 milhões de euros, e após isso uma opção de compra vinculada em mais 22 milhões de euros. Segundo informações do jornalista italiano Rudy Galetti, as negociações estão avançadas e já existem
então esse acordo firmado entre os clubes, e por isso o jamaicano de 28 anos deve ser confirmado em breve no time italiano. A Roma tentava nos últimos dias a contratação do atacante Jadon Sancho do Manchester United, porém o jogador recusou a proposta do time italiano, e agora Bailey deve reforçar o ataque. A Juventus da Itália recusou uma proposta do Al-Ahly da Arábia Saudita pelo meia italiano Manuel Locatelli nos últimos dias, foi o que revelou o jornalista Fabrizio Romano. A proposta pelo jogador foi de cerca de 25 milhões de euros, e agora o time saudita não pretende fazer uma nova investida, deste modo busca novas alternativas no mercado para reforçar o elenco. Segundo o jornal Catalão Sport, o lateral direito Benjamin Pavard foi oferecido ao Barcelona nos últimos dias. O francês tem 29 anos e possui mais 3 anos de contrato com a Inter de Milão da Itália, porém por lá ele não é uma unanimidade e o time pretende negociá-lo agora nesta janela, e por isso então ele vem sendo oferecido para algumas equipes. Nos últimos dias o jogador inclusive recebeu uma oferta da Arábia Saudita, porém ele recusou e quer ficar no velho continente. Um dos times então que ele foi oferecido foi justamente o Barcelona, porém o negócio não deve avançar, segundo publicou o jornal Sport. Apesar do nome agradar a diretoria e também a comissão técnica do Barça, o time enfrenta várias dificuldades financeiras e por isso não teria como investir na contratação do jogador. Basicamente então, o nome está descartado neste momento. O Chelsea recusou a primeira oferta do Bayern de Munique pelo atacante Christopher Nkunku. Segundo publicação do jornal inglês The Times, o time alemão tentou o jogador de 27 anos inicialmente por empréstimo, porém os Blues descartaram este modelo de negócio e querem se desfazer de Nkunku somente de forma definitiva. As negociações continuam, já que o francês é visto como negociável pelo time inglês, porém espera uma proposta com valores. Inter de Milão da Itália e o Leipzig da Alemanha seriam outros interessados. Este último, inclusive, também tenta a chegada do jogador por empréstimo, algo que deve ser descartado caso faça alguma oferta. E falando no Chelsea, o time comandado pelo técnico Enzo Maresca enviou uma proposta nos últimos dias pelo zagueiro italiano Alessandro Bastoni, proposta avaliada em 50 milhões de euros. A informação foi revelada pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport. No entanto, segundo as informações, o jogador italiano recusou a proposta e não pretende deixar a Inter de Milão neste momento, e nem pretende mudar de liga também. Considerado um dos melhores do mundo em sua posição, Bastoni tem 26 anos e possui mais 3 anos de contrato com a Inter de Milão, onde virou uma peça-chave nos últimos anos e por isso será bem difícil tirá-lo de lá. Por sua vez, o Chelsea segue no mercado e pretende reforçar a sua zaga com um nome de impacto. Nos últimos dias, fez uma proposta também por Ibrahima Konaté do Liverpool, proposta que foi recusada de imediato. O Liverpool tenta a renovação e também não pretende perder o jogador para um rival direto de liga. Enfim, vamos ver agora qual vai ser o novo alvo do Chelsea para reforçar a sua zaga. O Tottenham vem se aproximando de um acordo pela contratação do atacante Eberechi Eze, que pertence ao Crystal Palace. A proposta pelo jogador inglês está avaliada em 55 milhões de libras, mais uma quantia em adicionais, valor que o Crystal Palace ainda tenta aumentar. Por isso então, as negociações seguem em andamento pelo jogador de 27 anos, que tem grandes chances então de reforçar o ataque dos Spurs. A informação foi publicada pelo jornal britânico The Independent. Segundo publicação do portal espanhol Fichajes, o Manchester United está monitorando a situação do meia Eduardo Camavinga no Real Madrid. O time inglês está no mercado tentando trazer um reforço para o meio de campo e tem negociações em andamento com Carlos Baleba, porém o Brighton não pretende liberá-lo agora, por isso então já busca novas alternativas e monitora outros nomes no mercado. Já segundo publicação do portal espanhol Defensa Central, a diretoria do Real Madrid entende que o francês não está à venda, porém caso chegar uma oferta na casa de 80 milhões de euros, o negócio pode ir adiante. As lesões frequentes no Real Madrid fizeram com que Camavinga deixasse de ser aquele jogador intocável, por isso então o time está aberto a ouvir propostas. E lembrando que no passado o PSG chegou de disputar a contratação junto com o Real Madrid, quem sabe agora pode tentar novamente a sua contratação, mas enfim, até o momento não há propostas ou negociações em andamento pelo jogador, apenas mais um nome que está na pauta dos Red Devils. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. E não esqueça de comentar a sua opinião, que desse modo podemos trocar uma ideia. Será um prazer responder a cada um de vocês. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!